Gente, o senador Eduardo Girão faz um fortíssimo e polêmico pronunciamento. Acusa o presidente Lula de estar senil e dispara sem medo, um velho gagá. A fala causou enorme repercussão em Brasília e nas redes sociais, incendiando ainda mais o ambiente político já marcado pela polarização. Enquanto aliados de Lula saem em defesa do presidente, opositores reforçam as críticas e apontam sinais claros de fragilidade na gestão petista. Quer saber todos os detalhes dessa declaração bombástica? Então assista agora a essa notícia e não saia sem se inscrever no nosso canal, para ficar por dentro de tudo o que acontece na política do Brasil. Se você tiver coragem de assistir, nós teremos coragem de mostrar. Bora pro vídeo! Olha, é impressionante, senador Jorge Seife, como esse governo está cada vez mais perdido. O Lula continua fazendo declarações estapafúrdias. Acabou de louvar, presta atenção que eu vou falar aqui. Ontem, acabou de louvar a seca do Nordeste, se referindo à transposição do São Francisco, disse, abro aspas, olha a gravidade disso, Deus deixou o sertão sem água porque eu seria presidente. Fecha água. Fecha aspas. É tão incoerente quanto a declaração feita em 2020, no auge da pandemia, para criticar Bolsonaro, o então presidente da época, quando Lula disse, abro aspas, ainda bem que a natureza criou o monstro do coronavírus, porque ele está permitindo que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. O Lula, usando Deus, isso é blasfêmia. Ele toca numa ferida aberta de um povo nordestino que sofre há décadas, há séculos, com a tragédia da seca, com uma indústria que tem por trás a custa do sofrimento, a custa do desespero das pessoas. Aí vem colocar que Deus, isso não se brinca não, senador Jorge Seife, é muito grave, é deboche. É deboche, a pessoa tem que ter a liturgia do cargo. O que está acontecendo? Está senil? Está um velho gagá? Não brinque não, respeite o povo. Eu quero ver as lideranças do PT lá no Nordeste, somente no meu estado, do Ceará, governador Elmano, prefeito Evandro Leitão, se vão repudiar uma fala que agride, que humilha o povo cearense. O que poderia ser visto por alguns como uma anedota de muito mau gosto é, na realidade, um grande desequilíbrio de uma pessoa narcisista. Ele se coloca como homem de Deus, lá pertinho dele, emissário, ou até se acha um Deus. Comportamento doentio que talvez possa explicar o excesso de gastos perdulários com suas viagens faraônicas pelo mundo em comitivas exorbitantes. E o Brasil continua afundado numa crise da economia que só não explodiu ainda porque o Banco Central, e aí tem a digital nossa positiva nisso, do Senado, vem mantendo a taxa de juros nas alturas pela independência que nós concedemos aqui durante o governo Bolsonaro. Ao invés de fazer como o presidente da Argentina e cortar drasticamente as altas despesas do governo, Lula e seu ministro Haddad, ou Tachad, como vem sendo conhecido pela população que não aguenta mais pagar imposto, ele continua insistindo no inaceitável aumento de tributos. Assim como tentou fazer com a taxação do PIX, mas recuou depois da forte e rápida repercussão negativa na sociedade,
Agora ele comete o mesmo erro tentando aumentar o IOF. O presidente Davi Alcolumbre, sua fala ontem repercutiu muito positivamente, falando da usurpação e do desrespeito do governo Lula a esse parlamento. Parabéns por essa postura de independência. Isso sim, a independência do Senado. Depois das reações negativas do mercado, o governo imediatamente recuou, revogando parte das medidas de aumento de alíquotas, mas não é suficiente, não. Já estão protocolados no Congresso Nacional 19 projetos para derrubar completamente tal decisão sobre o aumento do IOF, mais uma vez equivocada. Em 2016, no governo Temer, foi aprovada a importante Lei 13.303, que ficou conhecida como a Lei das Estatais, com o correto e necessário objetivo de restringir as indicações políticas nas estatais, que, diga-se de passagem, estão dando prejuízo agora, mas no governo anterior davam lucro. Olha as digitais, a marca da incompetência e do uso político de uma gestão sofrível. A lei foi seguida no governo Bolsonaro, onde estatais, repito, deixaram de dar prejuízo até mesmo a Petrobras, depois do rombo dos mais de 30 bilhões do Petrolão. Lembra do Petrolão? Mas como essa lei contraria interesses do sistema dominante, o STF, sempre o STF, foi provocado para decidir sobre a sua constitucionalidade. É jogo combinado? Dessa vez, o tribunal não teve como não reconhecer a plena legalidade. Mas o ministro Dias Toffoli encontrou em seu voto um jeitinho brasileiro, da lei de Gerson, de atender ainda que parcialmente, à vontade de Lula. Pelo seu parecer, que infelizmente foi seguido pela maioria, aí vem aquela questão, jogo combinado ou não? Faça suas conclusões, como o senhor diz, tire as suas conclusões. Poderiam ser mantidas, pelo parecer do Toffoli, seguido pela maioria, todas as indicações feitas pelo atual governo Lula, enquanto perdurarem os mandatos dos dirigentes nas empresas. A União controla diretamente 44 estatais federais e, de forma indireta, outras 79, que são subsidiárias daquelas de controle direto, totalizando, sabe quanto? 123 empresas, senador. Relatório do Banco Central divulgou que as estatais brasileiras terminaram o ano de 2024 com um rombo de, quem tiver em pé, sente-se, 7 bilhões, B de bola aí de índio, de reais. A maior de toda a série histórica de 23 anos. E quase metade desse rombo foi gerado apenas pelos Correios. Já subscrevi, inclusive, um requerimento do senador Márcio Bittar para a instalação de uma CPI nesse sentido. Em 2023, o rombo dos Correios foi de quase 600 milhões e agora saltou para 2,6 bilhões de reais dos brasileiros que pagam impostos cada vez mais altos. São esmagados com tributos. Uma indecência consentida. São várias as causas desse enorme déficit, sempre relacionadas ao uso político das estatais. Uma dessas causas tem vinculação com os duvidosos critérios para patrocínios culturais. Para entender melhor essa questão dos patrocínios políticos, vamos destacar o caso recente da segunda maior hidrelétrica do mundo, a Itaipu Binacional, que vive atualmente uma crise diplomática com o Paraguai. Durante os 4 anos do governo Bolsonaro, os gastos com patrocínios de Itaipu não chegaram a 5 milhões de reais. Mas durante os 2 anos e meio do governo Lula, atenção, senhoras e senhores, os gastos já saltaram para 43 milhões de reais. Quase 10 vezes mais, senador Jorge Seife.
Essa estatal, atualmente dirigida pelo ex-deputado do PT, Enio Verri, concedeu generosamente 15 milhões de reais apenas para o polêmico festival Aliança Global, que ficou conhecido como Janja Palusa, porque foi idealizado pela primeira-dama, que trabalhou na Itaipu como assistente do diretor-geral em 2005, entre 2005 e 2020, com um salário de 20 mil reais. O brasileiro precisa saber disso. Extensa matéria jornalística foi publicada em vários veículos, incluindo a Folha de São Paulo, relacionando as indicações políticas do governo Lula nas estatais, que chegam a mais de 300 aliados beneficiados. Politicagem. Algumas manobras são para engordar os contra-cheques de ministros, que podem chegar a 80 mil reais. O uso político das estatais brasileiras por esse governo Lula talvez seja a principal razão da maioria delas apresentarem prejuízo em seus balanços. Tenho certeza de que isso um dia terá fim e prevalecerá a meritocracia, que anda junto com a transparência e a eficiência na gestão, principalmente daquilo que é público, é um dever. Eu encerro com esse pensamento profundo nos deixado por Francisco Cândido Xavier. Abro aspas, nada nessa vida, nada é por acaso, absolutamente nada. Por isso temos que fazer a nossa parte da melhor forma possível. A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Como eu tenho ainda 1 minuto e 35 segundos, eu quero dizer, senador Jorge Seife, repetir, que toda essa provação que os brasileiros estão passando, inclusive sentindo no bolso, nos seus valores, nos seus princípios, com inversão, né, da corrupção triunfando, está aí o roubo dos aposentados escancarado, dessas gastanças, da perseguição de adversários políticos, ferrenha de um governo que se diz do amor, da democracia. Nós estamos no regime, Lula e alguns ministros do STF, um negócio absurdo que está acontecendo no Brasil. Eu digo para senhoras e senhores que estão nos assistindo e nos ouvindo. A minha avó, no interior do Ceará, ela dizia o seguinte, ou a gente aprende pelo amor nesta vida, ou a gente aprende pela dor. O brasileiro está sentindo, mas vai sair forte. Pode ter certeza, vai sair forte, firme e consciente de que a política não é lugar para brincadeira, para populismo, que a política é lugar para gente séria, para gente que é para servir. É uma atitude nobre a política, fazer o bem em grande escala, com responsabilidade para as futuras gerações. E isso a gente não vê no Brasil. A gente vê sinal trocado o tempo todo. Muito obrigado, presidente Davi Alcolumbre. Que Deus abençoe a nossa sessão logo mais.